Nós estamos aqui no programa de Educação Continuada do Memorial São Francisco e temos o prazer de receber hoje aqui o Dr. Melissandro Lacerda, médico ginecologista com especialização em São Paulo e um expert na cirurgia da endometriose. Então é com muito prazer, doutor Melissandro, que recebemos você aqui. Prazer, dando as boas-vindas para tratar de assunto tão importante como a endometriose. Então eu gostaria já que você já fizesse uma introdução, o que é endometriose? É um prazer muito grande estar aqui com você, Dr. Ítalo, uma pessoa que eu admiro, que a gente tem uma parceria, de trabalho no Hospital Memorial São Francisco. E falar sobre endometriose é sempre algo muito importante, de uma forma para que a gente possa esclarecer as mulheres de uma doença tão importante e que hoje ela tem vindo mais à tona justamente por conta do conhecimento e do diagnóstico que a gente tem feito de uma forma mais precoce. E para isso a gente precisa que as mulheres entendam o que é essa endometriose, A endometriose, doutor Ítalo, é uma doença de caráter benigno, que se caracteriza pela presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Então, do ponto de vista prático, o endométrio ele é um tecido que só existe dentro do útero. Todo mês, quando a mulher menstrua, é endométrio que é liberado. Então, esse endométrio é um tecido funcional que ele se prepara para a gravidez e, não ocorrendo a gravidez, ele descama por completo. Dentro da cavidade uterina, isso é um processo fisiológico normal, Esse é o processo que favorece a gestação, Então, daí a importância desse tecido endometrial. Só que, em algumas circunstâncias, esse tecido que era para estar dentro da cavidade uterina, ele pode estar em outras regiões que não seja a cavidade uterina. E aí ele pode estar em qualquer outros órgãos, Ele pode estar dentro da cavidade abdominal, onde mais frequentemente é encontrado, na própria superfície do útero, nos órgãos como intestino, apêndice, bexiga, nos ovários, na tuba, Então, quando você tem esse tecido endometrial, que era para estar dentro da cavidade uterina, e ele está em outro órgão, aí a gente tem uma doença, E essa doença é chamada endometriose. E qual a incidência, de modo geral, na população? Então, essa doença ela vai ocorrer em 10% das mulheres no seu período reprodutivo, O que é um número muito alto. Se você for calcular, no Brasil a gente estima em torno de 7 milhões de mulheres brasileiras portadoras de endometriose, E a endometriose, ela tem uma importância muito grande, por quê? Porque ela vai atingir a mulher no período reprodutivo dela, É o período onde ela tem uma maior capacidade de trabalho e é o período onde ela vai normalmente ter o desejo de ser mãe, E o grande problema da endometriose é justamente que ela pode causar dor ou causar infertilidade nessa mulher. E com isso pode causar grandes prejuízos para a vida da mulher. E você falou aí que ela pode, o tecido endometrial pode ficar em qualquer órgão. Por curiosidade, pode chegar inclusive ao coração? Exatamente. Qualquer órgão já foi identificado, inclusive o coração. Principalmente o pericárdio, que é mais frequentemente acometido. A gente tem uma incidência muito frequente no diafragma, e na pleura. Inclusive estamos com uma paciente agora de Souza, salvo me engano, com uma endometriose do diafragma e da pleura. Essa paciente ela teve um quadro de um pneumotórax hemorrágico e a partir daí foi descoberta a endometriose. A gente tem descrito endometriose no cérebro, na retina, E em qualquer órgão você pode ter a presença desse tecido ectópico. Não se sabe muito bem a disseminação, como ocorre, mas ela tanto pode ser por via hematogênica como por via linfática. Doutor Melissandro, como tirar assim? Eu acredito que a maioria das pessoas podem ter endometriose e não procuram nenhum médico, nem sequer sabem. Então, como a gente pode, de uma forma assim mais simples, colocar para as pessoas que eles não devem ter medo de procurar o médico o mais cedo possível para fazer o diagnóstico e, consequentemente, ter um tratamento mais
precoce. Isso é muito importante. Por quê? Porque no mundo inteiro, entre o início da doença e o diagnóstico, quando a manifestação clínica principal é a dor, decorre em média 10 anos. Então você vê que tem um tempo de atraso entre os primeiros sintomas e o diagnóstico muito longo. E isso é o que leva aos casos mais difíceis de tratar, porque você vai tratar uma doença que já se estabeleceu há 10 anos ou mais, né? Quando a situação é infertilidade, ou seja, quando é aquela mulher que deseja engravidar e não está conseguindo por conta da endometriose, no geral o diagnóstico é mais precoce, em média de 2 a 3 anos, porque ela busca essa assistência médica mais rápido, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, doutor Ítalo, quais seriam as primeiras manifestações que a gente leva a pensar em endometriose, né? Então, a manifestação mais típica da endometriose é a dor, né? E essa dor ela tem uma característica, né? Inicialmente, ela ocorre no período menstrual, tá? Como uma cólica menstrual normal, só que a diferença da cólica menstrual é que a endometriose ela tem um caráter progressivo, ou seja, é aquela dor que ela vai sempre piorando. É aquela cólica que antes a mulher tinha, que era uma cólicazinha simples, que ela não tomava nenhuma medicação, ou tomava um chá, ou um analgésico simples, e aquela cólica ela vem piorando ao longo do tempo, necessitando cada vez mais de medicamentos mais potentes, opioides, e muitas vezes ela tendo que ir para o hospital tomar medicação para cessar essa cólica. Então toda cólica menstrual de forte intensidade e que tem um caráter progressivo, essa mulher deve buscar uma consulta com o ginecologista, né? Além dessa cólica, você tem as irregularidades menstruais, ou seja, o sangramento aumentado no período da menstruação, né? A dor no reto, essa é uma manifestação muito típica, né? A dor no reto, no ânus, no momento da evacuação, no período menstrual, tá? Isso é muito típico da endometriose quando compromete o intestino, né? Aquela paciente que no período menstrual, além da cólica, quando ela vai evacuar, ela sente uma cólica intensa, ela sente uma dor indo para o ânus, aquela dor com vontade de evacuar e muitas vezes não evacua, tá? Essa é uma manifestação muito típica, né? A dor na relação sexual, né? Então, a relação sexual, ela não é para ser dolorosa, ela pode ser dolorosa, né? Existem inúmeras situações que levam a uma relação sexual dolorosa, mas a endometriose com certeza é uma das causas muito importantes da dor na relação sexual. Então, em qualquer uma dessas manifestações, né, a gente orienta que a paciente busque o ginecologista para que possa ser feito o diagnóstico o mais imediato possível, para que a gente possa iniciar um tratamento e impeça a progressão dessa doença. Existe alguma situação em que o tecido endometrial aparece com manifestação não ginecológica? Por exemplo, em vez de ser ginecológica, é mais abdominal? Então, a endometriose, por exemplo, é uma hemoptise, né, um escarro sanguinolento, né, que ocorre no período menstrual. Tá? Essa é uma manifestação totalmente extraginecológica e essa é uma manifestação de uma endometriose torácica, né, pleural. Pode ocorrer. Um sangramento no umbigo, não é infrequente mulheres no período menstrual ter algum tipo de sangramento umbilical, né? E isso ocorre por conta do implante da endometriose no umbigo, que também é uma localização relativamente frequente, tá? As pacientes que têm endometriose diafragma, elas manifestam muitas vezes uma dor na escápula, né, no período menstrual, então isso também chama atenção. E aí, doutor Ítalo, entra outras síndromes dolorosas que se confundem. Por exemplo, tem muitas pacientes que passam a vida toda tratando de um problema de coluna, né? Tratando um problema como uma hérnia de disco. E a manifestação, a causa não é a hérnia, nem é um problema de coluna, é simplesmente uma endometriose que está comprometendo as raízes nervosas do plexo hipogástrico e que vão dar uma dor irradiada para o membro, semelhante a uma dor de coluna. Uma dor radicular de coluna. Uma dor radicular de coluna. Isso é muito frequente. E como fazer o diagnóstico? Como a gente faz o diagnóstico? Então,
O diagnóstico da endometriose é um diagnóstico. Primeiro você tem que pensar na endometriose, né? Então, assim, a gente vê ainda hoje muitas pacientes, né, com dor crônica, incapacitante, que perdem o trabalho, que não tem uma vida conjugal adequada, e a mulher ela tem a mania de superação, ela quer sempre se superar, entendeu? Quando uma mulher vai parar por algum motivo de dor, realmente ela já vem sofrendo há muito tempo, né? Então, a primeira coisa, buscar o ginecologista, tá? E é importante que o seu ginecologista pense em endometriose, né? Porque também muitas pacientes são atendidas a vida toda e o médico não faz uma pesquisa adequada para a endometriose, né? Então, a endometriose, inicialmente o diagnóstico é clínico, pelas manifestações clínicas que são típicas, né? Essa coincidência dessas manifestações com o período menstrual, tá? E aí, além disso, a gente hoje lança mão dos métodos de auxílio diagnósticos, que evoluíram muito, né? E isso tem sido, assim, tem mudado a história da endometriose, porque há 10, 15 anos atrás a gente não tinha nem métodos adequados, nem médicos treinados para fazer o diagnóstico da endometriose, tá? E hoje nós temos a ultrassonografia transvaginal, tá? Com um preparo intestinal, feito por médico especializado, não pode ser qualquer médico ultrassonografista ou ginecologista que faz, ele tem que ter formação no reconhecimento dessa doença. Nós temos a ultrassonografia, que é um método simples, mas que precisa de um treinamento especializado para que o médico faça o diagnóstico. E a ressonância pélvica, né? Esses dois exames hoje são os exames de excelência para o diagnóstico da endometriose. Isso evoluiu tanto, doutor Ítalo, que assim, no passado nós só fazíamos diagnóstico de endometriose após uma videolaparoscopia. Então era necessário fazer um procedimento cirúrgico numa paciente que tinha dor para fazer o diagnóstico. Hoje não há mais essa necessidade, né? Hoje, na grande maioria das vezes, com a ultrassonografia transvaginal e com a ressonância, a gente consegue fazer esse diagnóstico sem a necessidade de submeter a paciente à cirurgia para o diagnóstico. A gente reserva a cirurgia apenas para o tratamento. Feito o diagnóstico, tratamento. O tratamento sempre cirúrgico. Então, a endometriose é uma doença crônica, né? Ela é uma doença crônica, assim como é o diabetes, assim como é a hipertensão, assim como é a dislipidemia, assim como são os processos pulmonares crônicos, né? E como toda doença crônica, a gente ainda não tem uma cura precisa dessa doença, né? Por quê? Porque a gente não sabe os mecanismos pelo qual levou aquela mulher a formar a endometriose, tá? Como a gente disse antes, 10% das mulheres vão ter endometriose, 90% não. Então, o que levou a esses 10% de desenvolver endometriose? A gente não tem isso. Isso é uma pesquisa, o mundo todo pesquisa, né? Existe muito hoje, está muito relacionado a fator imunológico ou as alterações do próprio endométrio, tá? E que a gente ainda não conseguiu saber exatamente o ponto de gatilho. Talvez quando a gente saiba, a gente vai ter a cura da endometriose, tá? Então, se a gente pensa que é uma doença crônica, a gente entende que a cirurgia não cura a endometriose, tá? E até pode curar, desde que você tenha uma cirurgia completa, onde você retira todos os focos da doença e a paciente ela entra num programa de mudança de estilo de vida, né? E aí o estilo de vida também é um fator importante no desenvolvimento da endometriose, tanto de alimentação como atividade física, né? E ela entra num programa de bloqueio da sua própria menstruação, que aí é onde mais frequentemente você tem a reativação dos focos de endometriose. Ela pode ficar curada a vida toda, tá? Mas, em pensando que a endometriose é uma doença crônica, o ideal para ela seria o tratamento medicamentoso, o tratamento clínico, né? Onde a gente estabelecesse alguma medicação de caráter hormonal que atrofiasse esses focos de endometriose, né? E que essa mulher convivesse com a sua endometriose com uma qualidade de vida normal, igual a qualquer outra mulher, tá? Daí, a primeira escolha para o tratamento da endometriose ser o tratamento clínico, né? Só que o tratamento clínico ele não é eficaz em todas as vezes. Por exemplo, a gente pode estabelecer um tratamento clínico e ela não melhorar totalmente da dor, né?
principalmente os casos de endometriose mais severa, endometriose que compromete a vagina, o reto, né? O tratamento clínico não vai ter uma melhora tão eficaz. A gente pode estabelecer o tratamento clínico e a mulher precisar engravidar. Ela vai ter que parar o tratamento clínico para engravidar. E aí vão voltar os sintomas, né, da doença. E também ela pode não engravidar, tá? Né? Ela pode ter a endometriose de uma forma muito severa, tipo ter um comprometimento muito extenso do intestino com risco de obstrução, ter um comprometimento muito extenso das vias urinárias com risco de obstrução ureteral, né? E a gente tem pacientes que perdem o rim por conta de endometriose. Então, nos casos de dor pélvica intratável, de infertilidade ou de risco de algum órgão-alvo ficar comprometido pela doença, aí a cirurgia se impõe, né? Aí só a cirurgia, através da remoção de todos os focos de endometriose, né? É uma cirurgia muito delicada, porque, como o senhor sabe, a endometriose infiltra nervos, infiltra bexiga, infiltra ureter, infiltra intestino, né? Então é uma cirurgia delicada, né? A cirurgia na pelve, é uma cirurgia multidisciplinar, muitas vezes envolve o ginecologista, o urologista, o cirurgião coloprocto, né? E é uma cirurgia principalmente que a gente tem que fazer pensando em manter a fertilidade da mulher. Isso torna mais complexo ainda. Por quê? Porque é muito, digamos, você tem um órgão que está com uma doença intratável, com um câncer, você vai e remove o órgão. A endometriose é diferente, ela acomete as mulheres no período reprodutivo. Então você tem que fazer a remoção da doença, mas você tem que preservar a fertilidade da mulher. Ou seja, você tem que preservar seu útero, preservar as trompas, preservar o ovário para que essa mulher possa ser mãe. Então, doutor Melissandro, você que é um expert nessa área, eu acho que você está nos dizendo e dizendo a todos que estão nos assistindo aqui, de que quanto mais precoce o diagnóstico, mais possibilidade de uma cura, se é que a gente pode falar assim. Exatamente. Então, o diagnóstico precoce ele é importante por quê? Porque você não tem lesões tão extensas, né? Lesões que possam comprometer órgãos importantes, como o próprio intestino, os ovários, né? A bexiga, tá? Então, quando você tem um diagnóstico precoce, você estabelecendo um tratamento ou clínico ou cirúrgico, você vai impedir a progressão dessa doença. E aí você vai impedir as grandes cirurgias que por vezes possam ser mutiladoras para aquela paciente, né? Então hoje a gente tem como monitorar a endometriose, hoje a gente tem como impedir a evolução da endometriose e hoje a gente tem como ressecar os focos de uma maneira, quando os focos são iniciais, sem causar grandes danos à pelve feminina de uma maneira geral. Então o diagnóstico precoce é fundamental, doutor Idão. Tem alguma relação de endometriose com câncer? Então, essa é uma excelente pergunta. Até um tempo atrás, a gente dizia que a endometriose é uma doença de caráter benigno e que não tinha relação com câncer, né? Mas aí nos últimos 10 anos vem se produzindo inúmeras publicações mostrando a relação da endometriose com câncer de ovário, né? E a gente sabe que o endometrioma do ovário, né, que é quando o ovário é acometido pela endometriose, ele tem um risco baixo, muito baixo, mas ele tem um risco aí de 1,5 de malignização, né? O câncer endometrióide de ovário, ele pode acontecer, né, o câncer de células claras, em pacientes que tinham endometrioma, tá? O que chama a atenção é que geralmente essas pacientes são pacientes de maior idade, né, pacientes que têm endometrioma bilaterais ou recidivantes. Mas hoje a gente vê nitidamente que existe uma relação, apesar de muito baixa, mas existe a relação de endometriose com câncer de ovário, né? Na nossa experiência aqui, nós estamos há 16 anos em João Pessoa realizando o tratamento da endometriose, né? E na nossa experiência nós tivemos 2 casos de pacientes de média idade, 35, 40 anos, e que tinham endometrioma de ovário, que foi feito o diagnóstico posteriormente do carcinoma endometrióide de ovário.
Então a gente não pode negar essa relação. Bem, eu estou conversando com o Dr. Melisandro, um expert na cirurgia e no tratamento da endometriose, e eu gostaria de aguçar um pouquinho essa discussão, porque é muito importante para você que está nos vendo, para perguntar, ele entra no campo cirúrgico, lá na cirurgia, para fazer o tratamento, tem alguma coisa que você coloca, que você usa para poder reconhecer lá o tecido endometrial que tem que ser ressecado? Isso. Então, a endometriose, ela tem suas características, né? Então, a forma como ela se apresenta no tecido, ela vai ser, obviamente, diferente de um tecido normal. E existem várias formas de apresentação, né? Quanto mais experiente o cirurgião, mais facilmente ele vai reconhecer. Tipo, se você pegar uma pelve com endometriose para um cirurgião que pode ser ginecologista, que não tenha tanta experiência no tratamento da endometriose, pode ser que ele reconheça aí uma parte das lesões e a maioria das lesões ele não realmente reconheça, tá? Então, para a gente, ela se manifesta de várias formas. Vesículas, tá? Existem as vesículas típicas de endometriose. Você pode ter áreas de cicatriz, você pode ter as áreas avermelhadas, que são aquelas manchinhas avermelhadas do peritônio. Você pode ter a lesão pigmentada, que é a lesão mais típica, mais fácil de reconhecer, né? Aquela lesão em pólvora, né? Aquela lesão amarronzada, tipo chumaço de pólvora mesmo, né? E você pode ter, nos casos mais avançados, os nódulos e a fibrose, tá? Então, nos casos mais avançados de endometriose profunda, você vai ter formações nodulares, entendeu? Com fibrose, e isso para o cirurgião que está adaptado a tratar endometriose é muito típico, né? E a gente faz esse diagnóstico de uma forma muito fácil. Eu estou conversando com o Dr. Melisandro Lacerda, especialista em ginecologia, e principalmente na parte da endometriose, e gostaria que você fizesse as considerações finais, a sua mensagem final para quem está nos assistindo. Eu gostaria de, primeiro, agradecê-lo, doutor Ítalo, a oportunidade, tá? É sempre muito bom a gente vir falar da endometriose. Essa realmente é uma doença que traz um impacto muito grande para a saúde feminina, tá? A mulher que é essa força de trabalho, né? É ela quem segura o lar, é ela quem educa, né? Então, é ela quem dá toda a força e a estabilidade, né, do nosso lar, e hoje ela que ocupa a grande maioria das vagas de trabalho, né, inclusive em cargos de liderança, né. Então a gente está falando de uma doença que pode ser incapacitante para ela no trabalho, pode ser incapacitante para ela na vida amorosa e pode ser incapacitante no desejo de ser mãe. Então é sempre muito importante quando a gente ganha, quando a gente recebe esse acesso para vir falar para as mulheres, para que elas possam se conhecer melhor e que possam fazer um diagnóstico precoce de uma doença tão importante e que a gente possa ajudá-las a viver em paz, tranquila, com a vida saudável, livre dessa doença que chama-se endometriose. Esse é um programa de educação continuada do Hospital Memorial São Francisco e do Instituto Felipe Kumamoto. E eu quero aqui agradecer ao Dr. Melisandro Lacerda pela oportunidade de falar num tema tão importante, que eu acredito que é extremamente educativo para todas as mulheres, para toda a família paraibana, que busca em conhecimento científico, baseado em evidência, o melhor para que ele possa realmente efetuar esse tratamento. E eu só tenho que agradecer a você, doutor Melisandro, essa oportunidade de conversar com você aqui. Muito obrigado nesse programa. Muito obrigado.